Muitas pessoas me pedem para interpretar sonhos, para saber revelar o que é que o sonho da pessoa está falando, e eu não gosto muito dessa área. Por quê? Porque é uma área que as pessoas tendem a trazer muito misticismo, muito esoterismo para essa área. E nós, brasileiros, já temos por natureza essa tendência. Porém, eu hoje quero trazer para vocês uma experiência muito forte que eu tive em sonho. A Bíblia nos mostra que sim, Deus pode falar conosco através do sonho. Porém, não é só Deus que pode falar conosco. O sonho também pode ser sondado pelas trevas, pelo diabo, pelos demônios. Ou seja, os sonhos, eles podem ter 3 tipos diferentes de interação conosco. A primeira, Deus, logicamente, pode falar conosco. A segunda, o mal, as trevas, o diabo. E a terceira, que é a mais comum de todas, 99,9% dos nossos sonhos são essa terceira, que é a nossa mente, a nossa alma, o nosso emocional, conectado diretamente ao nosso inconsciente e ao nosso subconsciente. Ou seja, quando nós dormimos e sonhamos, 99% dos nossos sonhos são a nossa mente inconsciente, conectando com o subconsciente, trazendo aquilo que a gente sonha. Quando a gente sonha, nós estamos acessando o nosso subconsciente. Sobe lá das profundezas do nosso inconsciente para o subconsciente dentro do sonho. É por isso que no sonho você pode sonhar e estar ao mesmo tempo consciente, relativamente percebendo que você está sonhando dentro do sonho. Por quê? Porque não é o total inconsciente, é o subconsciente. Você não está nem totalmente consciente e nem totalmente inconsciente. Você está ali no subconsciente. Eu sonhei um sonho como se fosse um filme de terror. Eu sonhei que eu tinha uma vida completamente diferente da vida que eu tenho hoje. Eu sonhei como se eu tivesse feito uma escolha completamente diferente da escolha que eu faço hoje, que é viver em santidade, que é andar com Deus. E foi um filme de terror, porque naquele momento daquele sonho, e aí é onde eu acredito que foi uma ação do diabo me atacando, eu acreditei dentro do sonho que aquilo era uma verdade, que aquela situação que eu estava vendo ali no sonho era real. E ali, eu não sei se durou uns 40 minutos, uma hora, eu passei aqueles minutos ali em profunda agonia e angústia. Por quê? Porque se você já ouviu algum neurocientista falar sobre isso, você vai lembrar, o nosso cérebro, em determinadas situações, ele não consegue diferenciar quando é ilusão, quando é fantasia e quando é realidade. E de repente o meu cérebro ele entrou nesse lugar, ele começou a acreditar que aquele sonho era real. E eu comecei a entrar em desespero dentro do sonho e questionar a mim mesma como foi que eu me permiti chegar nesse ponto, como foi que eu me permiti me afastar assim do Senhor, e eu chorava. E era como se eu tivesse completamente condenada a viver uma vida completamente errada. A partir dali, me escondendo, sendo uma pessoa que tinha uma vida suja. E foi uma coisa horrível passar aqueles minutos ali dentro daquele sonho, até que no final do sonho aconteceu uma determinada situação que me trouxe a consciência voltou para dentro do sonho, e eu tive consciência de que eu estava sonhando, e eu fui fazendo aquele esforço para acordar. Eu falei, é um sonho, não é real, e fui despertando. Quando eu fui despertando, lentamente, aquilo foi me trazendo um alívio, meu coração estava disparado. E quando eu acordei, a minha voz, o primeiro suspiro que saiu da minha boca foi obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada por todos os livramentos, obrigada. E eu comecei a glorificar a Deus, porque a minha realidade não era a realidade que o sonho tinha me apresentado e que tinha me feito por alguns minutos até acreditar que aquela era a minha realidade. O meu cérebro me pregou uma peça, por alguns minutos eu fiquei sofrendo aquela agonia dentro do sonho, acreditando naquela loucura toda de terror, de uma vida completamente sem Jesus. Daí eu me sentei na cama, com a voz cansada, e eu disse, Deus, o que eu daria, eu te louvo, o que eu poderia dar pela vida que eu tenho. E comecei, gente, de falar, me dá vontade de chorar de novo, me emocionar pela minha realidade, por eu estar com Jesus, por eu ter escolhido viver em santidade, por eu nunca ter caído, por eu ter escolhido permanecer. Eu fiz essa escolha, mas principalmente pelo livramento do Senhor, pela proteção do Senhor, porque ainda que eu tenha feito essa escolha, a honra e a glória não são minhas, porque quem me livra dos laços é o Senhor. A Bíblia fala em Gênesis 24:12 que o servo de Abraão, ele foi em busca da mulher do filho de Abraão, e quando ele orou, Senhor, me dá o bom encontro. Então nós entendemos que a Bíblia nos fala que teremos bons encontros acontecendo na Terra de pessoas de Deus com pessoas de Deus para se conhecerem, para fazerem toda a rota para um casamento maravilhoso. Porém, gente, se existe o bom encontro, também existem os maus encontros.
os péssimos encontros, os encontros diabólicos, os encontros que Satanás promove. E no sonho era como se eu tivesse me relacionado com a pessoa errada e a minha vida tivesse sido destruída. Como se eu tivesse caído, como se eu tivesse perdido tudo que Deus me deu de bom nele, com ele, a minha comunhão. Era desesperador. E quando eu acordei que eu vi que aquilo tudo era uma seta, um sonho, um filme de terror, eu fiquei tão aliviada e tão agradecida pela minha realidade ser uma realidade onde o Senhor me livrou de muitos e muitos maus encontros. Eu fui certamente livrada de muitos maus encontros até hoje. Ainda que eu fiz uma escolha, eu tomei uma decisão de obedecer a Deus. Mas, gente, eu não subestimo o meu inimigo. Eu não subestimo a minha carne. Eu sei que em muitos momentos onde eu estive distraída, cansada, irritada, ou às vezes até passando por um período de rebeldia momentânea, que quem nunca, né? Meu bem, foi Deus que me livrou. Foi Deus, toda a honra, toda a glória por eu estar de pé. É dele. Ele fez com que eu permanecesse de pé. Eu fiz a escolha, eu tomei uma decisão, mas eu não posso esquecer nunca que foi ele, que é dele que vem a força, a sabedoria, a proteção, a unção, a lucidez, a clareza mental. Gente, não existe nada mais maravilhoso do que pertencer ao nosso Deus. Uma outra pessoa poderia, de repente, no meu lugar, ou até mesmo você que está me assistindo, ter um conceito sobre mim, pensando, cara, como é que pode essa mulher ser tão alegre? Poxa, ela tem mais de 22 anos que ela não beija na boca. Tem mais de 22 anos que ela não tem vida sexual. Tem mais de 22 anos que ela está completamente na seca. E de repente você olhando pra mim e pensando, não faz sentido, ela é uma mulher bonita, ela é uma mulher ainda, tem juventude e tal, e de repente isso buga a tua cabeça. De pensar que eu não tô vivendo, que eu talvez não seja feliz, como muitas pessoas pensam que para ser feliz você tem que estar em um relacionamento, em um romance. Mas eu vou contar pra você. Quando eu acordei dessa experiência e eu vi que eu tinha Jesus e que eu estava guardada no esconderijo do Altíssimo, espiritualmente falando, que eu estava guardada nele, que eu sou dele, que eu sou uma mulher que estou em consagração há tantos anos e que eu estou guardada por ele. Eu fui inundada por uma alegria tão grande. Eu me senti tão privilegiada por eu ser essa pessoa que vivo em santidade há tantos anos. Sabe, todo tipo de ataque, você se sentir sozinha, sozinho, isso tudo vai passar. Deus é muito mais forte do que tudo isso. É muito maravilhoso viver com Ele. Não existe solidão quando Ele está realmente presente na sua vida. E eu vivo isso. Gente, às vezes a gente tem que ter um sonho de terror para a gente ter um comparativo, sabe? Porque eu vivo há tanto tempo nesse lugar dentro de mim, com Ele, agarrada com Deus, que eu até esqueço como é que é uma vida tenebrosa sem Deus. O nível da plenitude, o nível da alegria que eu senti ao perceber que a minha realidade é a realidade de estar me guardando, me consagrando, me santificando, permanecendo fiel a Ele e perseverando. Talvez você pergunte, mas você conseguiu, você teve essa força? Eu volto a repetir para você. Uma parte foi o meu sim. Eu disse, eu quero, eu vou, eu renuncio por ti. E fui andando com Ele, atrás dele, correndo atrás dele, andando seguindo Jesus. Mas a verdade é que em muitos momentos que eu fiquei tão cansada, ou que eu me senti sozinha, ou que eu me senti oprimida, ou que teve carência, ou que teve medo, ou angústia, ou o que for, vontades erradas, em muitos momentos Jesus me carregou no colo nessa caminhada. Em muitos momentos Ele me sustentou. Em muitos momentos Ele me ninou no colo dele. Isso, gente, nada desse mundo se compara com essa presença, com esse amor real que faz você sentir, muitas vezes eu senti Ele me abraçando, como se fosse um abraço físico, em muitos momentos da minha vida, em oração, em clamor, na presença dEle. Nada desse mundo consegue preencher esse lugar dentro da gente, que só Ele preenche. E se eu tivesse caído? E se eu tivesse abandonado Jesus? Pare e pensa um pouquinho. Se você que já foi abençoado pelo meu ministério, abençoada pelo meu ministério, e se você ouvisse falar por aí que eu caí, que eu me perdi, que eu não tinha uma vida santa, não seria uma coisa horrível? Não seria uma decepção, uma tragédia? Mas olha para mim, eu fiz uma escolha. E a minha escolha é essa. É que entre viver e morrer, se for para cair, se for para algum dia não glorificar o nome dele,
se for para envergonhar o nome dele e não dar a ele toda a glória e que ele, sabe, ser entristecido através da minha vida, se for para não alegrar o coração de Deus, eu prefiro que ele me leve. As pessoas, elas não amam Jesus o suficiente. Elas amam mais a elas amam mais a vida delas do que Jesus. Mas quando você experimenta do amor dele, o amor dele é muito melhor do que a vida. E eu já experimentei. Estar com ele, agradar a ele, para mim, é muito melhor do que a vida. Entre cair, envergonhar ele e ser levada, eu prefiro ser levada. Por quê? Porque estar com ele é muito melhor do que a vida para mim. E se você ainda não consegue, sendo cristã, porque de repente você que não é cristão, você ouvindo isso, você fala, nossa, fanatismo e tal. Você não entende, você ainda não nasceu de novo. Você ainda é morta espiritualmente. Você nunca vai entender isso. Mas você que já nasceu de novo, você que já teve um encontro com Cristo, se você ainda não está vivendo isso que eu estou falando, ainda não tem isso dentro de você, ainda não está nesse estágio, deixa eu te falar, você ainda não experimentou desse amor. Um amor que te consome. É uma coisa absurdamente transformadora. Busque esse amor. Busque a experiência com o amor de Deus. Busque o batismo no amor de Deus. O batismo do arrependimento do amor. Busque isso, que você vai ter uma experiência tão forte quanto a experiência que eu já tive com Jesus. E que vai fazer com que você se torne um crente, uma crente indesviável. Alguém que, entre viver um pecado e ir para a glória, prefere ir para a glória. É inegociável viver com ele. Não é uma coisa que, de repente, quem sabe, pode até acontecer de eu cair. Se você teve essa experiência de conhecer o amor dele, assim como eu, você vai concordar entre qualquer coisa desse mundo que entristeça o coração de Deus ou envergonha o nome dele e ir para o céu, estar com ele, eu prefiro estar com ele. A vida dele em mim, a comunhão dele em mim, é muito melhor do que a vida nessa terra. Amém? Que Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado e que tenha te instigado a viver uma vida em busca dessas experiências com a profundidade do amor de Deus. Porque a palavra de Deus diz, quem nos separará desse amor? Quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte. Nada poderá nos separar. Absolutamente nada pode ser mais forte do que isso. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.